Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cessão de contrato e a gente vê isso muito na prática de empresas que é uma construtora, uma incorporadora ou imobiliária, ela faz um contrato com você e depois transfere esse contrato para uma instituição financeira, geralmente um banco. Será que essa cessão ela pode te trazer algum prejuízo? O que muda com essa cessão? Existe alguma alteração da parte jurídica em relação a esse contrato? Bom, primeiramente eu esclareço que cessão de contrato ou cessão de crédito é uma transferência, é um negócio que é feito onde há uma transferência de uma obrigação ou de um dever e que essa pessoa que vai ocupar essa nova posição, ela vai assumir esse contrato, assumir esse negócio que foi feito com todas as características anteriores da transmissão. Então, esse é o conceito, em palavras mais simples, do que é a cessão. Não há nenhuma alteração em relação ao próprio contrato, há alguma cláusula ali que preveja, por exemplo, taxa de juros, que preveja qual que vai ser o índice da correção, o valor do bem, a quantidade de prestação, enfim, nada vai mudar, permanece como está, muda somente a pessoa que vai ocupar essa nova situação através da cessão. Essa cessão que eu estou tratando aqui é dessa da construtora ou da empresa do ramo imobiliário para a própria uma instituição financeira, mas isso também pode ser feito do lado do consumidor. Às vezes ele não pretende mais continuar com aquele imóvel e ele faz a venda do que a gente conhece como venda do ágio. Ocorre, na verdade, uma cessão daquele direito que ele teve, dos pagamentos que foram feitos e do contrato para uma nova pessoa. Mas o contrato em si não altera nada. O contrato ele pode ser alterado por meio de um aditivo, mas não é o caso da cessão. Então a gente vai poder alterar as pessoas que figuram naquele contrato, mas sem alterar as características desse contrato. Primeiramente porque a gente tem um ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito ele é feito de acordo com a lei vigente naquele tempo e depois, inclusive, uma nova lei que vier, alterando aquelas questões que foram colocadas no contrato, ela não tem esse poder para afetar o contrato que já foi feito. Existe uma previsão jurídica de proteção ao ato jurídico perfeito, tanto em normas infraconstitucionais como na própria Constituição Federal. Então, nada pode alterar aquele contrato futuramente, a não ser que tenha questões legais que aí você vai poder discutir na justiça. Bom, e uma situação muito interessante quando a gente trata da cessão é relacionada à questão dos juros. Como eu já tratei em outros vídeos aqui, já expliquei que as empresas que não fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, o SFN, elas não podem capitalizar os juros em período menor que um ano. O máximo que elas podem é fazer dentro de cada ano essa capitalização. Só que essa mesma previsão não vale para os bancos ou outras instituições financeiras, porque esses podem fazer a capitalização de forma anual, semestral, mensal e até diária. Então eles podem praticar essa capitalização de juros. E uma situação interessante surge quando uma empresa desse ramo imobiliário transfere um contrato para um banco. Às vezes, naquele contrato, lá no início, tinha a previsão da capitalização dos juros todos os meses, ou então a empresa já fazia isso mesmo sem previsão no contrato. E aí, quando ela transfere esse contrato para o banco, será que agora o banco pode fazer essa capitalização? Será que é permitido? Olha, não é permitido, porque como eu já disse aqui anteriormente, a cessão ela transfere o contrato com todas as características. Se lá no início a construtora imobiliária já não podia fazer essa capitalização todos os meses, o banco também não vai poder fazer, mesmo que a lei permita que ele faça. Não é por proibição da lei, é por previsão do contrato, das características iniciais do contrato. Mesmo que tenha lá uma cláusula permitindo isso, ela é ilegal porque foi feita lá no início do contrato com uma instituição que não pertencia ao Sistema Financeiro Nacional. Então essa cessão não faz uma coisa que era ilegal se tornar legal. Mesmo que a nova pessoa ocupar a posição desse contrato, seja uma pessoa que pode praticar capitalização, a não ser que você faça, que seja feita além da cessão um aditivo, de você permitindo que o banco faça essa capitalização. Aí não tem como depois questionar isso. Mas se foi feita apenas a cessão, nada vai mudar no contrato, mesmo se uma coisa anteriormente era ilegal. Com a nova ocupação dessa relação por um banco, vai continuar sendo ilegal. A cessão, como eu já disse, ela não altera nenhuma característica do contrato, permanece como se tivesse sido feito lá inicialmente, apenas muda a ocupação ali dos polos, né? Pode ser tanto do comprador como do vendedor ser trocado por uma nova pessoa.
A sessão tem unicamente essa função. Acompanhe aqui os outros vídeos sobre esses assuntos e a cada semana geralmente eu posto outro vídeo sobre assunto relacionado a contrato, dívidas ou imóveis. Continue aí vendo os vídeos, curta se você gostar desse conteúdo e comenta aí o que você achou sobre esse assunto. Até mais!